Olá, tudo bem com você? Pois já estamos aqui de novo, pela graça do Senhor, para poder compartilhar com você as verdades da Palavra de Deus. Nós já tivemos 2 vídeos que nós lançamos falando a respeito da pessoa de Jesus, o que realmente as Escrituras falam, não as religiões. Sempre combatendo e mostrando a diferença, das Escrituras com as religiões que foram feitas por homens. No nosso primeiro vídeo, nós destacamos principalmente a respeito de Jesus, que é a base do Evangelho. Quem ele é, o poder dele, quando ele começou a existir. Isso é fundamental para o Evangelho. No segundo vídeo, nós explicamos o quê? Que as boas obras que as religiões pregam não podem te salvar. Esse terceiro vídeo eu gostaria de uma forma bem assim, simples, mas detalhada, através da palavra de Deus, explicar como alcançar vidas, como evangelizar as pessoas. Você que já tem Jesus no seu coração, esse método é muito legal. É assim, é um jeito de você abordar uma pessoa a respeito de Jesus de uma maneira que ela não cause barreiras, né? Porque assim, hoje em dia tem tantas religiões, tantos pensamentos, que as pessoas já ficam com o pé atrás. Então, quando você chega falando de Jesus, a pessoa não quer saber, mais um pensamento religioso, eu não quero saber. Então, esse método que nós vamos ensinar você hoje, ele te ajuda a quebrar, como eu falei, essa barreira que a pessoa tem com as religiões. E também em relação aos princípios, daquilo que a pessoa tem em mente em relação a Deus. Você vai, como se diz, quebrando, tudo aquilo que as pessoas têm, infelizmente, informações contrárias à palavra de Deus. Por quê? Deixa eu explicar. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. O que acontece? Muitas pessoas, muitas religiões pensam que as Escrituras contém alguma coisa a respeito de Deus, ou foi escrito por homens, não é totalmente confiável. Ou seja, muitas pessoas querem porque querem dizer que o que está nas Escrituras não é bem assim que Deus pensa. Só que eu posso afirmar para você que as Escrituras não contém, ela é a palavra de Deus. Existe um versículo que Paulo escreve para Timóteo, que fica em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16. Presta atenção. Paulo, que foi um grande apóstolo de Cristo, que escreveu a maioria das cartas, do Novo Testamento. Olha só o que ele fala. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, é inspirada por Deus, é guiada por Deus. Toda a influência, de Deus sobre aquelas pessoas que escreveram. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, as Escrituras, ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. E nós temos que confiar. Nós sabemos que homens, durante anos e anos tentam, como posso dizer, descobrir alguma forma de desmentir a palavra de Deus, de dizer que tem coisas erradas, não é bem assim, isso não aconteceu. E até hoje nunca conseguiram. Você pode ver que as Escrituras, desde Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus ela não se contradiz. O que diz em Gênesis diz no sentido do mesmo pensamento, em todas as Escrituras, toda a palavra de Deus. E por mais que tenha sido escrito por pessoas diferentes, em épocas diferentes, de anos e anos, 700 anos, 1000 anos, de diferença entre um escritor e outro, ela não se contradiz. E hoje em dia nós temos
provas e mais provas que realmente a palavra de Deus é a palavra de Deus, que Jesus realmente esteve aqui na terra, que ele morreu, que ele ressuscitou. E digo com assim, as provas não bíblicas somente, provas de pessoas que viveram naquela atualidade, naquela época, né, e escreveram a respeito de Jesus, e nem cristãos eles eram. Bom, estou aqui, né, mais uma vez, para poder te ensinar como alcançar essas pessoas. E você, que tem uma religião, né, e que infelizmente você está longe de entender o que realmente as escrituras dizem sobre o verdadeiro cristianismo, eu quero que você preste muita atenção, porque também isso é para você. Eu também era uma pessoa religiosa, frequentava, né, uma igreja, uma religião, que infelizmente se dizia cristão, mas não era cristão. Tinha todo o aspecto do cristianismo, falava até sobre Cristo, mas infelizmente não seguia somente a palavra de Deus. Porque assim, o verdadeiro cristianismo é só a Bíblia, só Cristo, só Deus. As religiões não pregam isso. É Jesus mais alguma coisa. E infelizmente as pessoas dão mais ênfase naquelas pessoas que fazem aquela religião, que pregam doutrinas, seus achismos, aquilo que eles acham que é certo, mas infelizmente não é. Bom, vamos resumir então, começando falando sobre as 5 mentiras das religiões. Eu quero estar indicando para vocês o canal do meu pai. Meu pai é pastor Raul Nogueira. Ele tem um canal e foi através dele, né, que eu tirei essas informações, tanto das religiões e também em relação às verdades de Deus. E eu gostaria de estar começando a falar da primeira mentira das religiões. São 5, hein? Vamos falar sobre a primeira mentira. E conforme eu vou falando a mentira, eu vou colocando biblicamente a verdade de Deus em relação às mentiras das religiões, tá bom? E posso dizer para você que toda religião, toda, pensa dessa forma, tá bom? Primeira mentira é: venha para a minha igreja, que a minha igreja salva. Se você frequentar a minha igreja, fizer tudo aquilo que o meu líder espiritual, todos os rituais, tudo que manda, você estará salvo, né? A sua salvação está garantida. Vamos ver se realmente isso é verdade? O que diz as escrituras? Vamos lá, abra sua Bíblia, porque isso é uma coisa importantíssima para você ver se aquilo que o teu líder espiritual, aquela religião fala, é realmente através da palavra de Deus. Você tem que ter a sua Bíblia em mãos e você tem que confrontar aquilo que é dito com a palavra de Deus. Então abra lá, João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, o próprio Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se a tua religião prega que a igreja, né, ou como se diz, o convívio, né, daquelas pessoas que têm o mesmo pensamento daquela religião, se isso te dá salvação, Jesus fala que não. Ele fala: eu sou o caminho. Ele não fala: olha, eu sou um dos caminhos, você pode entrar nesse atalho ou pode entrar naquele outro. Não, ele fala: eu sou o único caminho. Você quer a tua salvação? Venha a mim, porque eu sou o caminho. E ele fala: e a verdade, o resto é mentira. E a vida, porque o resto é morte. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele afirma que sem ele você não tem salvação. Mesmo que as religiões preguem o contrário, Jesus afirma que sem ele você não tem a sua salvação. Vamos ver um outro versículo também, que ele é muito interessante, que fala sobre
o caminho. Porque assim, se nós formos ver todas as religiões, né, eles pregam o quê? Que todos os caminhos levam a Deus, né? Ah, não, todas as religiões levam a Deus, importante é o que você faz, importante você estar fazendo a sua parte, né? Todas as religiões levam a Deus, mas não é isso que Jesus diz aqui. Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. E presta atenção no que o próprio Jesus está falando. Se realmente existe, que todos os caminhos realmente levam a Deus. Olha só. Entrai pela porta estreita. Olha só o que ele vai falar agora. Larga é a porta, espaçoso caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, peraí, se todos os caminhos de todas as religiões levam a Deus, por que Jesus afirma que larga é o caminho e a porta que leva para a perdição e que muitos passam por ela? E aqui ele não está falando que é só ladrão, porque tem gente que tem esse pensamento que o pecado é matar e roubar, né? Se prostituir, não é. Pecado é pecado. Uma ira, uma raiva, uma amargura, uma mentira, uma fofoca, tudo isso é pecado para Deus. E aqui ele fala que larga é a porta e o caminho que leva para a perdição. E fala assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos. Poucos? São poucos os que acertam com ela. Ou seja, são poucos que realmente entram nessa porta estreita. Olha só que Jesus fala e como ele está combatendo esse pensamento religioso, esse achismo, que todos os caminhos e todas as religiões levam a Deus. Aqui Jesus afirma que não, que existe realmente dois caminhos. Um caminho que é Cristo, que te leva à salvação. E o outro caminho que é de todas as religiões que te levam longe de Deus, para o caminho da perdição. Porque a religião, gente, é o homem tentando se salvar. O cristianismo verdadeiro é Deus salvando o homem. Essa é que é a verdade. Então, nós podemos combater claramente essa verdade, que nem todos os caminhos, como muitas pessoas acham, levam a Deus. Vamos agora para a segunda mentira das religiões. A segunda mentira, ela fala que você pode se autossalvar, né? Ah, você é um cara legal, você é uma mulher extraordinária, você faz só o bem, né? Você ajuda os pobres, você sempre foi certinha, nunca matou, nunca roubou, né? Nunca fez nada de errado. Então, nossa, com certeza, a tua salvação está garantida pelo teu esforço, pelas tuas boas obras, pela tua religiosidade, pela sua bondade. Vamos ver o que realmente Deus diz, combatendo esse pensamento religioso contrário às Escrituras? Olha só, abre aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8. Fala assim, porque pela graça, o que é graça? É um favor imerecido. Jesus, ele morreu na cruz no teu lugar. Ou seja, foi uma injustiça, vamos dizer assim, porque ele era santo, ele é santo, Deus. Ele não merecia aquela morte, ele não merecia aquele castigo. Então ele morreu no seu lugar. Então isso foi uma graça, um favor que você e eu não merecíamos. Então pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Abre aí a tua palavra, a tua Bíblia, você vai ver o mesmo versículo que eu estou lendo aqui, está escrito aí. Não há salvação através das boas obras. Nós já falamos no vídeo anterior que as obras da lei foram dadas para que a gente olhasse e dissesse, estou perdido. As obras da lei servem para a condenação. Jesus veio para a salvação. Tá? Então, nós percebemos que através das Escrituras não há salvação em obras.
E o outro versículo que nós até falamos, né, no vídeo passado, em relação a quem faz o bem, se existe pessoas boas para Deus, para salvação, tá? Romanos capítulo 3, versículo 10. Abram aí. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Não há. Ou seja, se a tua religião prega que a sua bondade não significa que não tenha que ser, que não tenha que fazer, porque Jesus, ele prega realmente que você ajude os pobres, mas eu digo para a salvação. Então, para a salvação, por favor, entendam bem, nós estamos falando para a salvação, para a tua vida eterna. A sua bondade, as suas boas obras não podem te salvar, porque o teu pecado contamina as suas obras. Então, nós podemos ver bem claramente o que Deus está falando para nós, combatendo as religiões. Agora vamos para a terceira mentira das religiões. Qual é a terceira mentira? Que existe um intermediário, uma pessoa que pode rogar por você, que pode clamar por você, uma pessoa que esteja viva ou morta. As Escrituras é muito claro em relação a isso. E vamos abrir para confirmar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, fala assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, se a tua religião prega que alguém, né, um ser humano que já morreu ou que está vivo, o seu líder espiritual, o seu mestre, seu mentor, ele pode te encaminhar para a salvação ou rogar por você, né, para Deus, para que você seja salvo, aqui a Bíblia é bem explícita, que o único que pode fazer isso é o próprio Deus, é o próprio Jesus, né? E por que fala homem? Porque Deus, ele teve que se fazer homem, se esvaziar de toda a sua glória, para poder se fazer humano e morrer na cruz, porque Deus não morre. Como Jesus é 100% Deus e 100% homem, né? Ele tinha que morrer. Deus não morre, então a pessoa de Jesus, homem, sim, ele pode morrer a partir do momento que ele se tornou pecado pela humanidade, tá? Então aqui é bem claro que o único intermediário entre você e Deus, o único que pode interceder por você, rogar por você, é Jesus. Mais ninguém. Não existe nenhum outro versículo de Gênesis e Apocalipse que possa dizer para você: olha, ore pela aquela pessoa, que aquela pessoa vai rogar por você. Não existe. Não existe nas Escrituras. Isso é invenção religiosa e não das Escrituras. Vamos lá então, gente. Existe a quarta mentira das religiões. Sabe qual é? E infelizmente muitas pessoas se apegam nisso também. As religiões pregam que se você não for salvo aqui, você vai ter uma segunda chance depois da sua morte. Então aí vem várias religiões que pregam sobre o purgatório, que pregam sobre reencarnação, que pregam sobre o sono da alma e assim vai, né? Só que a Bíblia, ela combate esse pensamento. Vamos ver então? Abra aí também a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. E eu quero que você preste muita atenção em relação a este versículo. É muito importante. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha só o que a Bíblia diz. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Gente, não tem segunda chance. A partir do momento que você fechou seus olhos, você aqui na terra decidiu o que vai ser a sua eternidade. É aqui que você decide. Qual o caminho que você quer? O caminho de Cristo ou das religiões?
É aqui que você decide. Quando você fechar seus olhos, no mesmo instante você estará ou passando, né, pela porta estreita, ou seja, indo para a presença de Deus, ou passando pela porta larga, o caminho largo, que infelizmente é o caminho para o inferno. Não tem outro, não tem outra opção. E por aí nós vemos como as religiões enganam a gente. Porque quando você fechar seus olhos, você não vai ter mais nenhuma oportunidade de salvação. Vamos agora, terminando em relação às mentiras, falando sobre a quinta mentira das religiões. A quinta mentira é simplesmente homens, né? Homens que dizem que receberam uma nova revelação, né? Uma revelação direta de Deus, ou de anjos, ou de espíritos evoluídos, né? E com isso, ele escreve livros baseando essas 4 mentiras que acabamos de aprender, e assim ele forma a sua religião, o seu achismo. Ah, nossa, eu recebi essa revelação do próprio Deus e vamos agora fazer, né, um novo pensamento, uma nova religião, uma nova crença, né? Mas olha só o que Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 7, fala sobre essas pessoas. Olha só. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Gente, eu vou ler o versículo anterior a esse. Olha só. Que fica mais, dá para compreender mais. A partir do versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava falando, né, com a igreja lá em Gálatas, que eles estavam se desviando, né, para um outro evangelho, que não é o verdadeiro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho, ou seja, as boas novas de Cristo. Estão totalmente deturpando a verdade de Deus. E olha só o versículo 8, presta atenção. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Sabe o que significa essa palavra anátema? É maldito. Paulo está falando, se vier um anjo do céu, um espírito evoluído, né? Ou se eu mesmo, que sou apóstolo de Cristo, que aprendi com o próprio Jesus, se eu escrever um outro evangelho, um evangelho a mais do que esse aqui, eu sou maldito. Seja maldito essa pessoa. E olha só o versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja maldito. É isso que Paulo anuncia. E eu vou também mostrar para vocês um outro versículo. Paulo também falando para a igreja de Coríntios, né, sobre pastores, apóstolos, né, na verdade eram apóstolos aqui, falsos apóstolos, né, que estavam também deturpando a palavra de Deus. E isso também nos faz meditar que as pessoas que têm revelações diferentes daquilo que está aqui não vêm de Deus. Não, mas nossa, aquela pessoa recebeu uma visão, uma coisa assim maravilhosa e aquilo, porque se você for ver as religiões, elas falam aquilo que você quer ouvir. A religião, ela trata da sua alma, do seu ego, da sua vaidade. Por quê? Porque a religião fala que você é bom. Imagina que você vai para o inferno, você só faz o bem. Ah, não, imagina que Deus vai te mandar para o inferno. Não, de jeito nenhum. Nossa, você faz isso, você faz aquilo, você é maravilhosa. Ah, quem que não peca, né?
exatamente isso que as religiões pregam. Aliás, essas religiões que vieram de homens que tiveram essas revelações além do que está escrito aqui. E vou mostrar para você quem realmente está por trás de tudo isso. Quem fez as religiões? Na verdade, nós temos um inimigo que se rebelou contra Deus antes de todas as coisas, lá no começo. É Satanás. Ele é o nosso inimigo. E do mesmo jeito que ele enganou Adão e Eva, né? Primeiro, o que ele fez? Ele chamou Deus de mentiroso. Por quê? Porque Deus falou assim: olha, no dia que você comer desse fruto, você vai morrer espiritualmente. Satanás falou o que para Eva? Não, você não vai morrer. Chamou Deus de mentiroso. Depois, o que ele fez? Ele ativou que a cobiça, a vaidade. Ele falou assim: se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Você vai ser igual a Deus. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. E é isso que as religiões falam. E Satanás, ele continua enganando as pessoas. Ele continua falando através das religiões aquilo que você quer ouvir. E não como a palavra de Deus, que é aquilo que você precisa ouvir. Entendeu a diferença? A religião tenta tratar da alma, mas é o teu espírito que está morto. Você precisa nascer de novo, espiritualmente. Aí sim, depois que você nascer de novo, as suas obras, Deus vai aceitar. Por quê? Porque Ele vai ver Jesus atuando na sua vida. Entendeu a diferença? Então, olha só, abre lá, gente, abre mesmo, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, aqueles que estavam pervertendo, né, o verdadeiro evangelho de Deus. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, nem tudo que diz que vem de Deus é de Deus. Olha só o 14, gente. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha, gente, isso é muito sério. A Bíblia, ela nos revela que o diabo, ele vem para enganar, porque ele vem como um anjo de luz, um anjo de paz. Mas na verdade, ele é o enganador, ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário. E ele veio para roubar, matar e destruir. E a melhor forma de você ser destruída por ele te enganar, assim como ele enganou Adão e Eva, assim como ele enganou, né, fez 1/3 dos anjos caírem. Imagina nós, quão fácil é enganar o homem, falando aquilo que ele quer ouvir. Vamos agora a um versículo que eu gostaria de confrontar você. Na verdade, Jesus falando. Porque se nós somos enganados pelos falsos pastores, falsos apóstolos, falsos líderes, se nós somos enganados pelas religiões, por homens que falaram que têm um contato com Deus e falam tete a tete com Deus, né? Por que nós somos enganados? O que a gente está falhando? Jesus fala aqui, em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele fala assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Esse é o grande problema do homem. O homem simplesmente ele prefere seguir seu líder espiritual, o seu achismo. Eu acho que é assim. Eu sinto uma paz ali, né? Satanás vem como anjo de luz, ele mente, ele engana, e você prefere acreditar nisso do que a palavra de Deus. Sabe, tem muitas pessoas que a gente mostra a verdade, como eu estou mostrando aqui para você, né? Entre a verdade e o achismo, a sua religião, ela nega a palavra de Deus e fica com o seu achismo. É exatamente isso que Jesus fala aqui.
Por quê? Porque as pessoas, além de querer acreditar naquilo que elas querem ouvir, porque a palavra de Deus incomoda, elas na verdade não leem a Bíblia. Eu pergunto para você, quanto já você gastou, né, do seu tempo lendo as Escrituras? E não é ler tipo assim, abrir a Bíblia como horóscopo. Não estou falando que não, né, Deus não usa até de vez em quando, né, de você abrir e vir um versículo para você. Mas a Bíblia, por mais que foi inspirado, é a palavra de Deus, ela tem sequência, né? Então, João, capítulo 1, versículo 1, João, capítulo 2, versículo 1, sabe? Tem sequência. E é desse jeito que você tem que estudar, lendo versículo a versículo, perguntando o que esse versículo está falando para mim, o que Deus está falando para mim, o que eu posso aplicar na minha vida. É exatamente isso que você não faz. E muitas religiões, eles nem te incentivam a ler as Escrituras, não ler, a estudar. Porque a partir do momento que você começa a estudar, você começa a ver que tem alguma coisa errada dentro da sua religião. Tá? Bom, essas são as 5 mentiras que eu queria deixar para vocês. Agora, eu quero falar sobre 4 verdades, as verdades de Deus. A primeira verdade de Deus é que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Tem um versículo-chave que fala: porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo. Ele amou você. E a Bíblia fala que foi antes da fundação do mundo. E Ele se deu gratuitamente por você. Só que você precisa crer nessa verdade, que Jesus é a única solução para a tua salvação. Você tem que se apropriar disso. A segunda verdade de Deus é que o homem é pecador e está separado de Deus, ou seja, nada que você faça, você consegue se auto-salvar. Como nós já falamos, né? E esse versículo aqui, ele é muito claro. Abra aí em Romanos 6:23, ele fala assim: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento do seu pecado não são tuas obras, sua bondade, e sim a morte. A tua morte é a única coisa que pode pagar o teu pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Na tua bondade? Você indo para a igreja? Você dando dízimo? Não. É em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nele, somente nele. É nele que você vai ter a sua salvação. É muito lindo esse versículo, né? Mas tem um outro também que fala. Romanos capítulo 3, versículo 23 fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, essa segunda verdade de Deus é essa: o homem pecador está separado de Deus. O pagamento do pecado dele é a morte, porque a partir do momento que o homem pecou, ele morreu, né, ali no Éden. Adão e Eva morreu, consequentemente toda a humanidade morreu. E não tem jeito para nossa salvação. Humanamente falando, você não pode se auto-salvar. É impossível. É impossível se auto-salvar. Ou seja, ficou muito claro. Agora nós temos a terceira verdade de Deus. Jesus Cristo. Ele é o único. É a verdadeira solução de Deus para o homem pecador. Só assim você pode conhecer e experimentar o plano e o amor de Deus na sua vida. Jesus é o único caminho, como nós já falamos. Ele é a única verdade. E eu gostaria rapidamente citar alguns versículos que comprovam que Jesus é a própria vida eterna, que Ele é Deus e que através dele você é salvo. O que as religiões te dão de garantia da salvação? Me fala. Além do peso
tão grande de você ter que lutar para ser salvo, né? Porque assim, eles colocam uma meta alta ali e você não sabe se você vai conseguir. Por isso que eles também pregam sobre de você ter uma segunda chance depois da morte, né? Essa segunda mentira aí que eles falam. Sobre você ter a segunda oportunidade, que nós sabemos biblicamente que não vai ter. Mas é muito difícil você tentar. Agora Jesus não. Jesus, ele diz, ele te dá a garantia da salvação. Ele diz, eu sou a vida eterna. E vamos comprovar biblicamente falando aqui, João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só o que Jesus estava falando. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Olha a afirmação dele, aquele que crê. Ou seja, você precisa crer que ele é a única salvação, que ele é o único intermediário e que ele é o próprio Deus que morreu por você. Você crê nisso, você tem a vida eterna. O próximo versículo, João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, olha a afirmação, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aqui, ó, vamos ver se dá pra... Tem a vida eterna. É uma afirmação. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é uma garantia de salvação. Aquilo que você pode ficar tranquila, descansar, sabendo que não é pelo teu esforço. Claro que depois que você tem esse encontro com o Senhor, é lógico que você tem que servir, andar como Ele andou, seguir a sua palavra, porque Ele mesmo fala, aquele que me ama guarda meus mandamentos, ou seja, aquele que me ama segue meus mandamentos, obedece, né? Mas primeiro você tem que se salvar. Agora o versículo que está em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 20. Olha só. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é quem? Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus. Jesus é o próprio Deus. Vamos ver outro versículo que afirma sobre a salvação de Jesus. Melhor que isso é impossível, né? Isso conforta, isso aquece nossos corações, nos dá a certeza da nossa salvação. Abra aí agora 1 João 5, a partir do versículo 11. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É muito... não tem a vida. É uma afirmação. Se você tem Jesus, se você nasceu de novo, se você foi regenerado por Deus, você tem a vida eterna. Qual a religião que te dá essa segurança? Me fala. Se você fechar seus olhos agora, do jeito que você está, com certeza, para onde você vai? Essa certeza a palavra de Deus nos dá. Agora a gente vai estar abrindo no Evangelho de João, capítulo 6, e versículo 68, fala assim: Respondeu-lhe Simão Pedro, um dos apóstolos: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, os próprios discípulos que andavam com ele, que viam seus milagres, que viram ele depois, né? Ele morrer e ressuscitar. Eles viam que realmente Jesus era quem diz ser, o próprio Deus.
E mais um versículo para a gente completar essa certeza da salvação em Jesus, somente nele. Também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Gente, é isso. É simples assim. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, nega o Filho, ou acha que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para te salvar, acha que então Jesus mais você, né? Mais o teu esforço, né? Achando que, né, você tem que ajudar Deus para te salvar. Então aquele que é contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É forte, hein? É muito forte. Mas por esses versículos vocês, né, perceberam que a nossa salvação está em Jesus. Só em Jesus. Como isso combate as religiões, não é? Porque tem religião, como nós já falamos, né, nos outros vídeos, que tem Jesus como um ser evoluído, um ser de luz, um grande profeta, um homem bom, ou um Deus menor, ou um Deus que começou de Maria. Como que pode? A Bíblia fala que Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 em 1, um só Deus em 3 pessoas. Como que Jesus começou de Maria, por exemplo? Era metade de Deus? Não. Jesus já existia, como nós aprendemos no primeiro vídeo. Ele estava antes de todas as coisas, porque ele é Deus. E essa é uma verdade que muitas religiões, ou todas, não pregam. Por quê? Porque, como eu falei, o diabo não quer que você entenda a verdade. Ele quer te desviar. Porque quantos mais pessoas ele puder levar ao inferno, ele vai fazer. Então ele vai vir com um anjo de luz, ele vai vir com coisas boas, palavras lindas. Nossa, aquela coisa gostosa, né? Ai, nossa, ali eu sinto uma paz. Nossa, mas ali só fala de perdão, só fala de amor, só fala de ajudar o próximo. Como que isso é uma coisa feita por Satanás? Gente, tudo que faz você desviar da verdade te leva à morte. Se você se desviar da verdade de Deus, que Jesus é salvação, e por outro caminho, você, como está aqui, você está debaixo da ira de Deus. E Satanás, claro, com exceções de outras religiões que ele fez, que é bem gritante, que é dele mesmo, tipo satanismo e outras coisas, ele vai fazer uma religião para cada pessoa. Né? Para aquelas pessoas que querem fazer mais boas obras, outras pessoas que querem evoluir espiritualmente, e ele vai falar aquilo que você quer ouvir, paz, amor, né? Lógico, ele não vai como tá, a gente acabou de ler, que ele vem como anjo de luz, ele não vem como diabo. Ele vem para te enganar. Ele quer que você se perca, que você não descubra a verdade. E sinto muito, porque infelizmente até mesmo muitos nossos líderes religiosos, né, não é que eles fazem por maldade, eles pregam a mentira por maldade. Não, eles também são enganados, foram enganados por outros. Né? A pessoa está ali com toda sinceridade, mas essa sinceridade não traz a salvação, porque ele está rejeitando o único e absoluto sacrifício de Cristo para nossa salvação. Deus não aceita. Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus não compartilha a glória dele com ninguém. A expressão exata do amor de Deus é Cristo. E se você rejeita isso, achando que as tuas obras, a sua bondade, qualquer outra coisa vai te salvar, você está negando o que Cristo fez por você na cruz. É muito sério. É muito sério. Imagina o próprio Deus saiu da sua glória, da sua majestade, sabe, se humilhando, se fazendo homem, estando entre nós, fazendo milagres, prodígios, depois sendo rejeitado pelas pessoas mesmo que ele curou, que ele sarou.
sofrendo toda aquela dor física e o pior de tudo, a dor espiritual, porque o pecado caiu, né? A ira de Deus caiu sobre ele porque ele se tornou pecado para morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, você rejeitar isso ou achar que não é suficiente é rejeitar Deus. Essa que é a verdade. E para a gente terminar, nós vamos falar da última verdade de Deus. A última verdade de Deus é que precisamos receber Jesus como nosso suficiente Salvador. A Bíblia fala que para isso, como é receber, né? Para isso você tem que crer de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Primeiro, que Jesus é Deus. Segundo, que Ele se fez homem para morrer no nosso lugar. Que Ele fez a substituição na cruz. Ou seja, toda aquela ira de Deus tinha que ter caído sobre você, sobre mim, não sobre Jesus. Você tem que crer nisso. Você tem que crer que você não consegue se autossalvar, que seus pecados contaminam as tuas obras. Você tem que entender isso. Você tem que se humilhar e reconhecer diante de Deus essa verdade. Pedindo perdão dos seus pecados. E entendendo que a cruz de Jesus é suficiente para perdoar todos os seus pecados. Mas só é eficiente para aquele que crê. E por isso a Bíblia fala que se... Vamos lá, né? Melhor ler o versículo. Romanos, capítulo 10, versículo 9, fala assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só o que Deus está falando. Se você crer tudo isso que eu acabei de falar e você falar, porque a boca fala do que o coração está cheio, você confessar isso para Deus, é dizer: Deus, eu sou completamente, exclusivamente dependente de Ti. Sem Ti nada sou. Estou perdida, estou condenada. É isso que Ele quer ouvir da sua boca. Mas primeiro você tem que crer que isso é uma verdade. E fala mais: porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, para você ser justificada, para você ser limpa, para Deus ver você e te ver perfeita. Não que você não cometa pecado, mas em relação à tua salvação, porque Jesus pagou o preço, então Ele te vê justa. E com a boca se confessa a respeito da salvação, ou seja, você coloca para fora aquilo que você realmente crê. Gente, é muito forte, mas infelizmente muitas pessoas estão sendo enganadas. A palavra é muito clara. E Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você crer nisso de todo o seu coração, e se você confessa essa verdade para Deus, a palavra de Deus, Ele afirma que você é salvo. No mesmo instante, você é justificada, você é limpa por Deus. E eu quero fazer esse desafio a você. Você que entendeu tudo isso que nós falamos. É difícil muitas vezes a gente aceitar, mas essa é a verdade de Deus para a sua vida. E eu quero agora te confrontar. Em quem você crê? Nas Escrituras? Em Deus? Ou nas religiões? No dia que você fechar seus olhos, o teu líder espiritual, o teu achismo, as tuas obras não vão conseguir te salvar. E eu agora gostaria de fazer um apelo. Se você entendeu tudo isso que eu falei para você, e se você crê de todo o seu coração, você pode receber Jesus agora mesmo. É simples.
É simples. É só você fechar seus olhos e de todo o seu coração você falar: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu entendi que Tu és o próprio Deus, que o Senhor morreu no meu lugar, o Senhor morreu a minha morte, que o Senhor quitou a minha dívida impagável, impossível de poder pagar. O Senhor pagou naquela cruz. E eu entendi a importância daquilo que o Senhor fez por mim. Senhor, sou pecadora. Eu não tenho bem dentro de mim. E eu te peço perdão dos meus pecados, passados, presentes e futuros. Eu te peço que o Senhor limpe o meu coração, que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro que eu preciso exclusivamente de Ti. E eu creio na Tua palavra que diz que aquele que crê, que aquele que tem o Filho tem a vida. E fala mais que nós nos tornamos filhos de Deus, aqueles que creem em Seu nome. E eu confesso agora, com a minha boca, crendo no meu coração, que Tu és o meu Senhor e Salvador. Entrego minha vida nas Tuas mãos, porque a partir de agora sou Tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de todo o seu coração, saiba que Jesus está dentro de você. Ele saiu daqui, ó, e veio para cá. E nunca mais ele vai sair. E Ele quer ter uma comunhão com você. E como você tem cada vez mais comunhão com Ele? É você lendo as Escrituras, você crescendo em sabedoria e obedecendo a sua lei, as suas ordenanças. Saiba que você se tornou agora um filho de Deus e que Ele vem te buscar. E quando você fecha seus olhos, você está na presença deste Deus, que ninguém pode tirar a tua salvação, que você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Creia nisso, porque quem afirma é quem não pode mentir, o próprio Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ore por nós, ore por esses vídeos. E eu quero te pedir para que você possa estar passando para outras pessoas que necessitam saber dessa verdade, que querem saber dessa verdade. Pessoas que estão em depressões, que estão desesperadas por tudo que está acontecendo. Eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que Jesus vem buscar aqueles que foram nascidos em Jesus. Eu creio nisso. Por isso, passe para essas pessoas, para que elas possam ter um encontro pessoal, íntimo com Jesus, sem nenhum intermediário, você e Ele. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz de Deus.